Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos pelo teu sacrifício que foi suficiente, Pai. Obrigado porque não importa quantos passos nós vamos dar, Deus. Não importa quantas aflições nós vamos sentir ao longo da vida, Pai. Não importa a nossa situação financeira. Não importa as nossas falhas. O que importa é o que o Senhor fez. O que importa é que um dia o Senhor escolheu nos amar, Deus. Que se entregou por nós. Que se entregou por nós, Deus. Obrigado pela tua vida, Jesus. Obrigado pela tua ressurreição, porque é nela que nós também ganhamos vida, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu estava refletindo, e se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, por favor. Estava cantando aqui, minha boca está bem seca. E eu estava refletindo justamente sobre tudo isso que nós cantamos aqui essa manhã, até o momento. Eu me perguntava sobre o amor, sabe? Não sei se vocês são dessa maneira, mas a gente que vive igreja, né? Não igreja como... Não estou falando de igreja no cinema. Obrigado, mano. Não igreja no cinema ou qualquer outro tipo de igreja. Mas nós que vivemos o Evangelho e nos importamos com ele, a gente está em crise a todo momento. A gente está procurando uma revelação a todo momento. A gente está insatisfeito a todo momento, porque nós sabemos que existe algo mais. Nós sabemos que existe cada dia mais algo profundo, porque o nosso Deus é ilimitado. A Bíblia não limitou ele. Um livro não limitou Jesus. A morte não limitou Jesus. Os fariseus não limitaram Jesus. Não há limites em Jesus, meu irmão. Então, a todo momento eu fico me perguntando, Deus, aonde tem mais? Aonde o Senhor quer dizer mais? Aonde nós precisamos melhorar como cristãos, como os teus filhos? E a gente conversava num board, falando, a gente como igreja, a gente tem que abrir algumas portas ainda. Existem portas que na nossa igreja ainda está fechada, a gente precisa abrir essas portas para que as coisas comecem a fluir. E da mesma maneira que eu comecei a me perguntar para a igreja, eu comecei a me perguntar para mim, Deus, quais portas eu preciso abrir na minha vida para que as coisas comecem a fluir de uma maneira melhor, para que eu possa ser mais relevante, para que a minha palavra tenha mais autoridade, para que o meu viver seja ainda mais uma referência. O que eu preciso fazer? E eu me perguntava como se eu não soubesse. Eu me perguntava pedindo uma resposta para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me diga, eu quero que o Senhor me revele. Sabe onde Deus me revelou isso? No Facebook. Deus me revelou isso no Facebook, num post meu, que eu fiz há 3 anos atrás. Então penso que foi finalzinho de maio, começo de junho, que eu fiz esse post no Facebook, de 2015. Eu não conhecia essa mensagem, eu não vivia isso que eu vivo hoje a respeito do Evangelho. Eu não tinha essa revelação ainda sobre o favor de Jesus, sobre a gente não ser mais pecador, eu não sabia nada disso. E aí Deus, uma manhã, Ele me lembrou de algo no Facebook. E o post estava assim: os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos propósitos que Ele tem para você, ou seja, para mim. Aí dizia: a adoração ajuda a se concentrar em Deus, a comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida, o discipulado ajuda a fortalecer a fé, o ministério ajuda-o a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. Aí eu disse assim, em maiúsculo: não há nada que se compare à igreja. Daí eu
comecei a refletir nesses 5 pontos que eu estava falando ali no post. Evangelismo, comunhão, adoração. O que mais estava lá? Enfim. Não importa. Ministério. Eu comecei a refletir, falei, Deus, nós precisamos abrir essas portas. Algumas já estão abertas, tem algumas que nós fluímos ainda aqui nessa lista. Mas tem outras que ainda nós não fluímos. E aí eu comecei a pedir, Deus, qual é a maneira de fluir nisso? Qual é a maneira da gente evoluir nisso? Aí Deus falou de algo muito importante, que é, na verdade, o mais importante de todos. E Ele falou do amor. Ele falou assim, olha, não é possível você abrir portas dentro da tua igreja se o amor não for a principal delas. Não adianta você abrir portas se a motivação pela qual você vai abrir não for o amor. E aí Deus começou a trabalhar no meu interior sobre o que é o amor. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Davi um tempo em casa. Falei, cara, Deus está me incomodando, Ele está me falando sobre amor, Ele quer aprofundar a nossa vida a respeito do amor. Né? Para quem me conhece, as pessoas olham para mim e falam, pô, o Robinho é meio fechado. Às vezes a Mari fala para mim, você é meio fechado, você tem que parecer um pouco mais amoroso, um pouco mais carinhoso, né? Mas na verdade eu não tenho rancor com ninguém, não sou fechado, não sou bravo, é só o meu jeito de ser. E quando ela começou a falar isso para mim, quando outras pessoas também começaram a dizer, eu falei, Deus, eu quero entender de fato o que é o amor. E eu comecei a chegar em algumas respostas. Eu comecei a me questionar, Deus, por que o mundo sofre de tanta falta de amor? Nós olhamos para o mundo e nós não vemos amor nele. Nós olhamos para as coisas que acontecem, se a gente olhar para o nosso bairro, se a gente olhar para o nosso país, para o nosso estado, você vai ver que falta muito amor. Eu comecei a me questionar, Deus, por que o amor é um problema tão grave? Por que casamentos terminam? Por que as pessoas matam umas às outras? Por que o pai mata o filho? E um monte de coisas aterrorizantes acontecem. Daí tudo caminha só para uma pessoa. Tudo leva a gente a uma pessoa só, essa pessoa é Jesus. E a palavra de Deus fala que não há como ter parte no amor se nós primeiros aceitarmos a prova de amor dele. E a maior prova de amor de Deus para o homem foi Jesus. E a Bíblia fala que aquele que não conheceu a Deus não tem parte no amor. Ou melhor, ele não consegue amar, ele não consegue fluir no amor. Por quê? Porque ele não conseguiu ter uma prova radical de amor na vida dele. Ele não conseguiu ter um impacto de amor. Nós não conseguimos muitas vezes oferecer algo sem antes ter conhecido ou sem antes ter recebido. Então eu comecei a entender, cara, o amor é pela fé. Para eu passar a amar, eu preciso entender que alguém me amou primeiro. Eu preciso entender que Deus me amou primeiro e mandou o seu Filho Jesus para me salvar, para me remir dos pecados. E essa é a maior prova de amor, sabe por quê? Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia vida em você, meu irmão. Não era para você estar aqui nessa manhã, porque já tinha uma sentença decretada sobre a tua vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Deus vem e manda Jesus para a propiciação desses nossos pecados. E aí a justiça de Deus acontece em nossa vida. E aí nós não nos tornamos mais, eu posso dizer, perdoado. Sabia que você não é somente um perdoado? Quem sabia disso? Sabia que você não é um perdoado, meu irmão? Embora a gente tenha cantado aqui, você é também, mas mais do que isso, você é um inocente. Inocente. Existe uma grande diferença entre você ser perdoado e entre você ser considerado um inocente. Não sei se eu já disse isso em púlpito, mas eu sei que eu já disse para muita gente aqui conversando. Quando você está sendo julgado por algo, eu sou réu, estou lá no banco do réu. Aí o juiz olha para mim e fala assim, olha,
tá aqui o cara que você roubou 1 milhão dele. Ele tá te perdoando, o cara vem e me perdoa. Ó, tô te perdoando dessa dívida, você não precisa me pagar mais. Aí eu agradeço, beleza, obrigado. Só que daí talvez na vida você deseja nunca mais ver essa pessoa que te perdoou por 1 milhão, não é? Você fica com uma vergonha enorme a vida inteira da pessoa. Fica aquele clima pesado, puxa, o cara me perdoou uma dívida, cara. Sabe, fica aquele negócio meio tenso, meio... Não sei se vocês já receberam perdão de alguém, mas quão difícil é perdoar e também receber perdão. Parece que a relação ela não fica mais a mesma depois daquilo. Então, muito mais do que perdoar, Jesus te tornou inocente. Jesus te viu no banco do réu. Existia lá o cara para quem você devia. Aí Jesus chega e fala assim, olha, esse rapaz não fez nada. A dívida que é dele é minha. E a minha inocência é dele. Então você não é um perdoado, meu irmão, você é um inocente. Sabe quando o juiz declara assim, ó, aí Deus olha para você, bate o martelo e fala assim, olha, vocês estão isentos de acusação. Não há acusação sobre a tua vida. Por quê? É o amor. É o amor. Um amor que não se limita somente a te perdoar, mas é um amor que te torna inocente diante de Deus. E Deus olha para você e te vê uma pessoa inocente. E aí você olha, meu Deus, que amor é esse? Esse é o maior impacto do amor. Você saber que você não tinha nada e agora você é dono de tudo. Saber que nós não tínhamos nada, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e agora eu tenho tudo. Eu sou dono de tudo, o mundo é meu. Eu não sou um brasileiro, eu não sou um norte-americano, eu sou um ser celestial se apoderando dessa terra. Minha nacionalidade é do céu, minha nacionalidade não é deste mundo. Do nada, Deus te colocou no tudo. E tudo que Deus precisa na tua vida é um nada, sabia? Sabia que é um nada, tudo que Deus precisa? Porque para Deus um pedaço de osso é uma mulher. Porque o mundo paira no nada. A gente olha o universo e o universo não é nada, mas nós estamos lá rodando e a nossa vida está existindo. Tudo que Deus precisa, meu irmão, é um nada. Sabe por quê? Porque o nada é impossível para Deus. O nada é impossível para Deus. Quando você olhar para você mesmo e falar assim, Deus, eu não tenho nada. Eu tenho 30 anos, eu não tenho um apartamento, eu não tenho um marido, eu não tenho uma esposa, eu estou endividado, não tem nada de bom na minha vida mais, eu estou quebrado. É isso tudo que Deus precisa para te tornar tudo, meu irmão. Aí é onde Deus começa a manifestar o amor dele na sua vida. Eu quero dizer algo muito importante aqui. Muitas pessoas dizem um jargão muito errado e falho. Elas dizem, Deus é amor, mas Deus é justo. Se a gente fala que Deus é amor e Deus é justo, a gente está falando que Deus tem duas caras. Deus não pode ter duas caras. Nem nós. Então Deus é amor. A palavra de Deus fala que Ele é amor. E nada mais do que o amor. Daí, poxa, então essas pessoas que se perdem. Essas pessoas que se perdem estão se perdendo na sua própria justiça. No seu próprio achismo. Por não querer simplesmente crer nesse favor de Deus. Então nós entendemos que o amor de Deus se manifestou através de Jesus para mim. E aquele que crê tem parte nesse amor. Eu quero ler um texto com você, eu gostaria que você abrisse comigo. 1 João capítulo 7. A leitura é um pouco extensa, mas aqui é o resumo rápido de toda a palavra. 1 João capítulo 4, do 7 em diante.
texto diz: Deus é amor, né? O subtítulo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha isso. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa palavra no grego, quando fala que Deus permanece em nós, é uma maneira de Deus ganhar vida em nós. É uma maneira de Deus se manifestar e estar no meio da roda, ganhando vida e gerando vida. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus, que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, olha isso, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. De novo no 17. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Não é heresia alguém te falar que você é igual a Deus nesse mundo, meu irmão. Eu já tomei muita cajadada no lombo por falar que você é um Jesus na terra, por falar que você é um Deus na terra. Mas é a palavra que está dizendo. Assim, segundo como ele é, nós também somos. Assim como ele manifestou amor para a humanidade, nós manifestamos amor às pessoas que estão conosco. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meu irmão, não tem como a gente ter uma vida com Jesus e viver com medo. Não tem como a gente ter uma vida com Deus e ter medo do que vai acontecer comigo lá na frente, se eu vou ser condenado, se eu vou para o inferno. Se você está sentindo medo, você não tem sido aperfeiçoado no amor. Você ainda não entendeu o que é o amor. Você ainda não entendeu o que é o sacrifício de Jesus. E o que causa medo na humanidade? Se você perguntar para qualquer pessoa agora, cara, qual é o teu medo? Você tem medo de quê? Eu não posso responder por todos, mas eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, e a maioria delas me pergunta, cara, meu medo é morrer. Meu medo é de ir para o inferno. Meu medo é de ir para um lugar de tormento. E qual o motivo dessa resposta? Qual o motivo dessa resposta? Por que eles me respondem isso? Porque eles não estão aperfeiçoados no amor. Não entenderam o tamanho favor que Deus fez por eles. E aí então nós vivemos atemorizados. Daí a gente pode agravar um pouco mais. Eles vivem com esse medo porque talvez eu e você não manifestamos esse amor para Ele. Porque talvez através de nós, que não demonstramos amor, talvez eles não tenham sentido confiança nisso que nós temos manifestado. Por que alguém tem medo do inferno, sendo que ele já foi salvo em Jesus? Por que alguém tem medo de morrer, sendo que a palavra de Deus diz que nós já vencemos a morte em Cristo? Que meu velho homem foi sepultado com Ele, mas também que o novo homem ressurgiu juntamente com Ele também. Então por que nós estamos com medo?
nós não entendemos, porque nós não sabemos o que é o sacrifício de Jesus. A dimensão do sacrifício de Jesus. Porque se Jesus morre e eu tenho que continuar me santificando, eu tenho que ir na vigília, eu tenho que fazer jejum para conseguir algo de Deus, aí mora o medo. Por quê? Porque não é o que você faz. E a gente sabe que o que a gente faz nem é sempre bom, nem é sempre correto, nem sempre é o 100%. Talvez você está no jejum e você esquece de comer uma bolacha no café da manhã. Às vezes você quer faltar da vigília na madrugada porque você está cansado, você trabalhou a semana inteira, você estudou a semana inteira e você não quer ir. Daí o pastorzão da tua igreja bate nas costas: ei, irmãozão, faltou da vigília, hein? Se Jesus volta, você ficava. Não é? Aí as pessoas vivem atemorizadas, porque não conseguiram entender que Jesus já fez tudo por ela. E que tudo que agora ela faz por Jesus é simplesmente por amor. O amor que dá o rebote desse amor que alcançou a gente. Então sigamos no texto, para a gente finalizar aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. No 19. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Na versão da mensagem diz assim: porém agora nós temos que fazer as duas coisas, e que a melhor forma de manifestar o nosso amor por Deus é amar o nosso próximo. A versão da mensagem, a Bíblia. Ela fala assim, que a melhor maneira de nós demonstrar o nosso amor por Deus é amando o próximo. E aí que vem um choque na minha vida, e aí que vem um choque na minha mente, porque nós estamos preocupados em fazer tudo com excelência. A gente quer fazer tudo certo, a gente quer ter uma banda redonda, a gente quer ter uma palavra boa, mas a gente não consegue estender a mão para o nosso irmão. A gente não consegue dar um abraço no irmão. A gente não consegue convidar o irmão para tomar um café em casa. A gente não consegue ajudar o próximo. E é uma realidade que confrontou meu coração. Assim. E aí eu entrei numa crise, porque... Por que crise? Porque a gente pensa que entende tudo de Jesus. Porque a gente pensa que entende tudo de Deus. Mas é numa pergunta simples, tudo que você sabe se esvai. Você está fazendo tudo, mas e o amor? E aí você fica sem chão, né? Porque não tem. Está manifestando pouco, está vivendo pouco o amor ao próximo. Só que quando nós entendemos esse amor, nós começamos a amar as pessoas. É legal fazer tudo certo. Só que aí ganha tudo sentido, um sentido muito maior. Um sentido muito maior. Então, meu irmão, existe uma maneira da gente demonstrar o nosso amor por Deus. Existe só uma maneira que é muito mais eficiente do que você fazer vigília, uma maneira que é muito mais eficiente do que você ler a Bíblia 10 vezes no ano, uma maneira que é muito mais eficiente do que você ficar lendo livros e ficar jejuando e fazer qualquer coisa. Ame as pessoas. Ame o teu próximo. E aí você vai agradar o coração de Deus. Aí Deus vai se alegrar com você. Aí Deus vai festejar com você. Porque Ele vai pensar, eles entenderam. Não só que nós temos que amar o próximo, mas eles também entenderam o favor que eu fiz por eles. O amor que eu derramei por eles. É muito profundo, meu irmão. É muito profundo. Tem sido forte só para mim ou tem sido para vocês também? Vocês estão me entendendo? Estão caindo nesse choque de realidade? Eu não sei nem se eu tenho que falar mais alguma coisa, cara, porque eu não segui nada do que eu escrevi aqui. Um último ponto muito importante. Ele garante nesse texto que a gente leu. Deus nos garante o paz em seu amor. Porque a pessoa atemorizada, ela gera medo. Já repararam isso? A pessoa que está com medo, ela gera medo. Eu falo isso para minha mãe. Minha mãe é extremamente medrosa para tudo.
Ah, olha a rua. Ah, essa hora você vai passear com os cachorros? Ah, tudo ela dá o pitaco que alguma coisa é perigosa, que alguma coisa é temerosa. E esse é só um exemplo, tá, pessoal? Porque existe o cuidado de mãe mesmo. Mas eu quero explicar a genealogia da parada. Minha avó é medrosa, e se você conhecer todas as minhas tias, elas são medrosas iguais. Todas. E aí quando tá todo mundo junto é uma bagunça. Eu vou na pracinha, aí todo mundo fala de uma só vez. Cuidado com a Joguião, atravessa, não leva por... Tipo, 10 tias falando assim na sua cabeça. Aí você fica com medo. Eu falo, eu não vou, velho. Se acontecer alguma coisa, né? Mas o que eu quero... Então, assim, é só um exemplo, mas quando nós temos medo daquilo de quem nós somos, quando nós não temos certeza da salvação, nós não conseguimos gerar segurança para o próximo. Daí é por isso que às vezes a pessoa que eu chamo para vir na igreja, talvez ela não venha. Por quê? Porque eu não passo confiança para ela de quem eu sou. Ela não vê em mim a alegria que ela deveria ver. Ela não vê em mim a certeza que ela deveria ver. E aí eu comecei a refletir muito nisso. Então, se a pessoa temerosa, ela gera medo. Mas Deus garante paz no seu amor. Deus garante paz no amor. Então, se você entender a profundidade do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, e isso não é pelo teu intelecto, mas é pela tua fé, porque o amor é pela fé, meu irmão. Tudo é pela fé. A fé em Jesus. E o dia que você decidir abrir teu coração para essa realidade, para isso que você é agora, da tua vida fluirá paz. As pessoas estarão com você, por quê? Porque na sua companhia ela sente paz, ela sente alegria, ela sente segurança, simplesmente por você viver, simplesmente por ver você viver. Sabia disso? Porque o dia mal vem, o dia mal ele vem. Só que aí ela vê uma pessoa surfando no dia mal, assim, agradecendo pelo dia, sabendo de quem ela é, sabendo quem o Deus é, o Pai dela é. E Deus nos garante paz no amor. Aí João alerta: pratiquemos, pois, então o amor. Pratique o amor. Pegue o teu irmão, ame ele, se relacione com ele. Faça questão de praticar isso. Porque quando você estiver praticando isso, ninguém nunca viu Deus, mas nessa atitude nós vamos ver Deus. Nessa atitude Deus vai se revelar. Nessa atitude a atmosfera de Deus vai tomar conta do ambiente, do lugar. Por quê? Porque nós estamos nos amando. E Jesus vem quebrar a lei. Ele quebra a lei, esquece 10 mandamentos e esquece de qualquer coisa que você possa fazer. Ele lembra-se só de duas coisas: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Esse é o maior mandamento. Ah, mas é muito fácil. Não é fácil, cara. Talvez é mais difícil que toda a lei. Você manifestar amor. Manifestar amor pelos filhos de Deus. Não é pelo teu amigo. É fácil manifestar amor para minha esposa. É fácil manifestar amor pelo Davi, pelo Vitinho, pelos meus amigos, pelo meu sogro. Mas é manifestar amor pelos filhos de Deus. Então aquele drogado, aquele cara que talvez tenha assassinado alguém, aquele cara que fez qualquer coisa de ruim para você, ele é um filho de Deus. E Deus quer que você ame ele. Aperfeiçoe-se no amor. Aperfeiçoe-se. Treine o amor. Exercite o amor. Exercite o amor que é em você, querido. Porque o dia que nós formos uma igreja exercitada no amor, a presença de Deus nunca será uma dúvida. A manifestação de Deus nunca será uma dúvida. Se nós vamos conseguir abrir as portas, isso não vai ser uma dúvida. Nós conseguiremos abrir as portas. Porque Ele é amor. Ele é o amor. Manifestemos então esse amor, amém? Manifestemos esse amor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de fazer uma oração. Enquanto isso, o pessoal da banda já pode vir subindo para cá. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Nós te agradecemos. Nós estamos com o coração alegre. Nós estamos, Deus, com as nossas mãos erguidas em louvor a Ti, Pai. Porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos por toda a revelação que o Senhor nos tem concedido. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e ministrado em nossas vidas, Pai.
Obrigado porque hoje nós nos sentimos completos. Nos dê capacidade de a cada dia que passar, Deus, de a cada hora que passar, de a cada minuto, de cada segundo, que nós venhamos a nos aperfeiçoarmos no amor. Porque talvez nunca alguém tenha te visto, mas nós seremos aperfeiçoados no amor. E nós iremos te ver, nós iremos ver a tua manifestação. A tua manifestação jamais será uma controvérsia, a tua manifestação jamais será uma dúvida. Por quê? Porque nós estaremos aperfeiçoados nesse amor. E nesse amor que nós conquistamos pela fé, nesse amor que nós conseguimos entender por conta do sacrifício do teu Filho. Nós sabemos, Deus, que nós não somos capazes de amar, mas o Senhor foi capaz de nos amar, Deus. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós. E hoje nós somos alegres, hoje nós somos inocentes, hoje não existe acusação mais sobre nós, hoje não existe condenação mais sobre nós. Hoje tudo que existe sobre nós é o teu amor. É o teu amor, Pai, que existe sobre cada um de nós. E nós somos gratos por isso. Nós somos alegres por isso. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu favor, Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno, amém? Aleluia. Glória a Deus.